os céus continuem abençoando a sua vida, te fortalecendo. Glória a Jesus, fazendo resplandecer a face dele sobre ti e te dando a paz. Quero deixar a boa noite, quero deixar um bom dia ou boa tarde. A hora que você ouvir essa palavra da parte do trono do céu, recebam em seu coração declarando: fala, Deus, porque o teu servo ouve. Fala, porque a tua serva ouve. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Louvado seja Deus, você que já é aqui de casa, receba o meu abraço em Cristo Jesus. Que os céus continuem abençoando você, sua casa e a sua vida. Em nome daquele que vive, aleluia, que reina, que era e que é para todo sempre. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele tem uma palavra para falar ao meu e ao teu coração. Uma palavra que Deus Ele trouxe hoje, a minha meditação, para que assim pudesse compartilhar com você, para que os céus, aleluia, Ele possa se mover aí também, tanto quanto Ele tem se movido aqui dentro do meu coração. Glória a Jesus. Muito obrigada, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos apresentar, ó Jesus, o nosso Júlio, te agradecendo pelo mês de junho que se passou. Queremos começar, meu Deus, o segundo semestre do ano, declarando que o Senhor é o nosso Deus, fiel e Pai, declarando que o Senhor vai adiante de nós, como diz a tua palavra, como um fogo consumidor, consumindo e destruindo todo o mal. Espírito Santo, nós apresentamos cada segundo, te apresentamos cada dia, te apresentamos cada semana, te apresentamos, meu Deus, aleluia, cada passo que venhamos a dar. Te apresentamos, meu Pai, se estamos deitados, se estamos, meu Deus, aleluia, de pé. Que seja o Senhor a resplandecer a face do Senhor sobre a nossa vida, nos dando paz, nos trazendo equilíbrio, trazendo sobre nós as especiarias, a vontade do Senhor, que é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegre no Senhor Jesus e na sua salvação. Aleluia, Jesus. Louvado é Jesus para todo sempre, porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela sempre vem ao amanhã. Por isso se alegre na presença do Senhor, se alegre naquele que vive, se alegre naquele que reina, se alegre naquele que tudo pode, naquele que tudo faz. E tenha certeza que o choro ele vai durar até uma noite, mas que logo em seguida, aleluia, Jesus, virá a alegria. Louvado é Jesus, porque Ele é bom. Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Me alegrarei no Senhor e na sua salvação. Por isso declare aleluia para a sua alma. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. No Senhor eu me alegrarei, em Jesus eu me alegrarei. Se alegre no Senhor e na sua fidelidade, porque a palavra vem dizer, aleluia, que Ele é bom e que Ele sabe e Ele pode todas as coisas. Por isso eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou ao meu coração. Está lá no livro de 1 Reis, no capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos começar a ler o versículo de número 1 que diz assim: E Acabe
fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que veio ele a se levantar e para escapar com vida, se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e a tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali, glória a Jesus, à noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Vamos ler até aqui, capítulo 19 do livro de 1 Reis, versículo de número 1 até versículo de número 9. Pai, o Filho e o Espírito Santo vai ministrar ao meu e ao teu coração. A palavra do Senhor vem dizer: louvado seja Deus, que no tempo em que Acabe era rei, ele casou-se com a mulher da Ciro Fenícia, por nome de Jezabel. E a Bíblia diz que Jezabel não adorava a Deus, mas adorava a outros deuses e tinha práticas que desagradavam ao Senhor. E a Bíblia nos diz que então Elias era o profeta daquela época que defendia a causa do Senhor. E a Bíblia vem dizer que então, louvado seja Deus, no capítulo anterior, louvado seja Deus, Elias desafia os profetas de Jezabel, 450 profetas para um profeta de Deus. E a Bíblia vem dizer que então os profetas de Jezabel foram envergonhados, pelo que Jezabel, aleluia, fica sabendo, aleluia, por intermédio de Acabe. E quando Jezabel sabe de tudo aquilo, a Bíblia vem dizer que então Jezabel ameaça Elias. E a Bíblia vem dizer assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. A Bíblia vem dizer aqui no versículo 2 que o inimigo mandou uma mensagem para o homem de Deus. E aqui Deus ele quer ministrar ao meu e ao teu coração. Por diversas vezes o inimigo ele vai tentar, louvado seja Deus, mandar uma mensagem, usar alguém, aleluia, para te desanimar, para te pôr medo, para te desencorajar. Mas os céus vêm dizer para mim e para você: eu sou contigo. E nós vamos ver o quanto Deus ele tinha um cuidado maravilhoso com Elias. A Bíblia vem dizer assim: louvado seja Deus, de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, não, aleluia, Jezabel estava dizendo para, aleluia, para Elias que, aleluia, naquele dia seguinte ele iria estar morto como os outros profetas. E a Bíblia vem dizer, versículo 3 diz assim: o que vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi. E veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro. A Bíblia vem dizer que depois de todo aquele cenário, de todos aqueles fatos, de todos aqueles acontecimentos, o profeta ele foi ameaçado. E a Bíblia vem dizer que então ele sai daquele local, aleluia, e ele entra no deserto e ele anda, aleluia, cerca de um dia.
E a Bíblia vem dizer que então ele para debaixo de um pé de zimbro e se senta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sim. E por que Elias se sentou? Porque a Bíblia vem relatar que Elias tinha caminhado cerca de um dia no deserto. E caminhar no deserto é cansativo. Caminhar no deserto, aleluia, é algo que requer forças. É algo que requer uma disciplina. Deserto, louvado seja Deus, é um lugar hostil. Mas a Bíblia diz que aquele homem caminhou de um dia, aleluia, no deserto. Pelo que ele estava cansado. E é que o Espírito Santo ele quer ministrar ao meu e ao teu coração. Porque por muitas das vezes o deserto ele me cansa e ele te cansa. O deserto da perseguição, o deserto da luta, o deserto da afronta, o deserto da calúnia, o deserto das ameaças. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que Elias era alguém cheio de Deus. Elias era o profeta que profetizava e a Bíblia vem dizer que caía fogo do céu. Mas ele era ser humano pelo que ele cansou. E muitas das vezes eu e você estamos sim, louvado seja Deus, cansado, mas nós temos um Deus, que é o mesmo Deus, aleluia, que cuidou, aleluia, de Elias. É o Deus que também cuida de mim e de você. E a Bíblia diz que entrando ele no deserto, ele caminhou um dia e ele se cansou. Ele estava cansado das lutas, das batalhas e devido também a ter entrado no deserto. Deserto são, aleluia, processos que nós passamos na nossa vida, que muitas das vezes, louvado seja Deus, vem com o intuito, às vezes, aleluia, de nos fazer crescer, em outros momentos de nos paralisar, mas Deus está dizendo para você que esse deserto não vai te matar. Você pode estar até cansado, você pode até ter se assentado debaixo de um zimbro. A Bíblia vem dizer que Elias ele estava tão cansado que no ânimo ele pediu a morte. Como que alguém tem ânimo para pedir morte? E essa palavra é uma palavra que soou o meu coração, porque diz assim: e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta. Elias estava querendo dizer, na verdade, assim: Senhor, me socorra. Senhor, me ajude. Senhor, faça alguma coisa. Senhor, me responda. Senhor, não fique em silêncio. Eu estou no deserto, eu estou cansado, eu estou sendo perseguido. E a Bíblia vem dizer que então ele se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo, aleluia, a morte. E Deus está dizendo para mim e para você que Ele entende muitas das vezes as coisas que eu e você falamos, que nós nem queríamos falar. Louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer que Elias era alguém que conhecia o poder de Deus. Elias só estava, aleluia, querendo dizer ali para Deus: me socorra, Senhor. Me ajude, faça alguma coisa. E a Bíblia diz: o Senhor toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E Elias ele começa a relatar. Aí a Bíblia vem dizer que então ele se deitou, aleluia, debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. A Bíblia vem dizer que estando ele cansado, ele dormiu. E aqui vai um direcionamento de Deus para minha e para a sua vida. Muitas das vezes, quando eu e você estamos cansados, nós temos a tendência de dormir. E eu estou falando aqui não apenas do cansaço físico, mas do cansaço espiritual, de batalhas, de lutas travadas. A Bíblia vem dizer que Elias, aleluia, ele estava vindo de uma batalha, ele estava sendo perseguido. A Bíblia vem dizer que uma mulher, louvado seja Deus, mandou um mensageiro, aleluia, para dizer que ia matá-lo. E a Bíblia vem dizer que então ele sai. A Bíblia nos diz aqui que Elias então ele deita. E Deus ele está dizendo para mim e para você: levanta-te, ora, se esforça, tem bom ânimo. Não é esse ânimo que Elias teve aqui de pedir a morte. Não é esse ânimo, aleluia, de se deitar, mas é o ânimo de guerrear. A Bíblia vem dizer que Elias ele tinha vencido uma grande batalha, louvado seja Deus, mas então ele estava cansado. E quando ele estava cansado, a Bíblia diz que pelo deserto ele se cansou e ele dormiu. E Deus está dizendo para você: não deixe o deserto, aleluia, fazer com que você venha a dormir o sono espiritual. Deus ele sabia que era perigoso, aleluia, Elias ficar dormindo. E aí a Bíblia vem dizer que Deus, então ele viu um anjo. E Deus está dizendo que ele vai enviar anjo para te despertar, para te acordar. Louvado seja Deus.
A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e diz assim: e um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E eu gostaria de repetir este versículo de número 6, que diz assim: e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Deus vem dizer para mim e para você que Ele entende o meu e o seu cansaço, mas Ele não me quer dormindo e Ele não te quer dormindo espiritualmente. O que isso significa? Se Jezabel chegasse ali, louvado seja Deus, ela iria encontrar Acabe dormindo. E Deus está dizendo para você: desperta tu que dormes, porque o adversário da minha e da sua alma, ele não está brincando. Nós precisamos estar vigilantes. E a Bíblia vem dizer que então o anjo toca. E quando o anjo diz: levanta-te e come, a Bíblia diz que então ele olha. E eis que quando ele olha, aleluia, à sua cabeceira estava um pão cozido. E eu fiquei imaginando, louvado seja Deus, glória seja o nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia vem dizer que Elias estava no deserto e ele se encostou em um pé de zimbro. Aí a Bíblia vem dizer que a sua cabeceira, louvado seja Deus, e quando eu li essa palavra, o Espírito Santo disse: pare aí. E eu parei, eu disse: Deus, como assim uma cabeceira no meio do deserto? Como assim se Elias estava encostado em um pé de zimbro? E Deus está dizendo assim: eu estou querendo dizer, aleluia, que acima do seu pensamento eu já estou com a solução. Eu fico imaginando um cenário que Deus ele montou, porque acima da sua cabeça, a Bíblia diz, louvado seja Deus, cabeceira é uma parte da cama que se repousa a cabeça. E a Bíblia descreve aqui, louvado seja Deus, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido, louvado seja Deus, sobre as brasas e uma botija de água. E eu fiquei imaginando, eu falei: Deus, como o Senhor é soberano, como o Senhor é maravilhoso. E Deus ele quer focar, aleluia, neste quesito para eu e você entendermos como Ele é um Deus do impossível. Como alguém, aleluia, está no deserto, a Bíblia vem dizer que ele se encostou em um pé de zimbro. E no que ele se encostou, a Bíblia diz que o anjo fala para ele: levanta-te e come. Quando ele levanta os olhos acima da sua cabeça, está lá um pão, louvado seja Deus, em cima das brasas e uma botija. E se você tem fé para crer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali tinha assim uma cabeceira celestial para a vida de Elias, onde Deus colocou, aleluia, um pão e uma água. O que Deus está dizendo para mim e para você é que essa cabeceira pode não estar visível aos meus e aos teus olhos, mas Deus ele já entrou com providência. A Bíblia diz que Elias estava cansado, provavelmente ele estava com fome e ele tinha andado um dia no deserto. Deus sabia do que Elias precisava. A Bíblia vem dizer que Elias precisava se alimentar, mas não foi qualquer alimento. A Bíblia me descreve que foi um pão e água. Pão representa, louvado seja Deus, o Senhor Jesus, porque Ele é o pão da vida. E Deus está dizendo assim para mim e para você: se fortalece, come da minha palavra, medita de dia e de noite. Assim falei eu a Josué, louvado seja Deus, não aparte o livro da aliança, aleluia, medite nele de dia e de noite, e você se fortalecerá. A palavra de Cristo, meu irmão, a palavra de Cristo, meu irmão, tem o poder de me fortalecer e de te fortalecer. Quando você lê, quando você medita, o Espírito ele vai falar, ele vai discernir no seu coração a resposta. E a Bíblia vem dizer que então, aleluia, olhou, que eis a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. E eu queria que você pudesse imaginar, louvado seja Deus, no meio do deserto, alguém, aleluia, sentado no chão, debaixo de um pé de zimbro, e a Bíblia vem dizer que tinha lá uma cabeceira, tinha um pão sobre as brasas e ainda tinha uma botija de água. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus ele sabe qual é a tua sede, Deus ele sabe qual é a tua fome, Deus ele sabe qual é a sua e a minha necessidade. E a Bíblia vem dizer: e comeu e bebeu e tornou a deitar-se.
E Deus está dizendo que muitas das vezes, aleluia, Ele tem te alimentado com a palavra dele, mas você está tão cansado que você volta ao estado que você estava, a dormir de novo. E Deus está falando, não dorme não, medita mais um pouco, lê mais um pouco, busca mais um pouco, ora mais um pouco. Aí a Bíblia vem dizer que então ele comeu, aleluia. E muitas das vezes na minha e na sua vida é assim, nós estamos comendo a palavra, nós estamos ali recebendo de Deus, mas nós estamos dormindo. E nós precisamos despertar espiritualmente. Deus, Ele quer me orientar e te orientar a quê? A não fazer como Elias fez. A Bíblia vem dizer que quando ele comeu era para ele levantar e era para ele caminhar. Mas a Bíblia vem dizer que então, aleluia, ele, glória a Jesus, tornou a deitar-se de novo. E Deus está dizendo, tenho eu te alimentado com a minha palavra, mas muitas das vezes você tem tornado a deitar-se de novo. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia vem dizer, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será caminho. Deus está dizendo para mim e para você que esse deserto, essa aflição, essa situação, essa decepção, tudo isso que tem acontecido, não é para você ficar parado. Não é para você se sentar debaixo de um pé de zimbro no meio do deserto. Imagine só o que o deserto teria para oferecer para Elias. Imagine se ele ficasse lá, louvado seja Deus. Mas Deus está dizendo para você, Deus ele está dizendo para mim, te levanta, come da minha palavra. Se refugia em mim. Aí a Bíblia vem dizer que o anjo, então, louvado seja Deus, diz, porque muito comprido te será o caminho. Elias já tinha andado cerca de um dia no deserto, mas a Bíblia vem dizer que ainda muito comprido era o caminho dele. Deus está dizendo para você que ainda muitas coisas você viverá, ainda muitas coisas você fará. Aí a Bíblia vem dizer que ele levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força, louvado seja Deus, daquela comida. E Deus vem dizer para mim e para você, com a força da minha palavra, que é comida, que é alimento para a sua alma, aleluia, caminhará você, louvado seja Deus, como caminhou Elias. A Bíblia diz que ele caminhou cerca de 40 dias, louvado seja Deus, e 40 noites até o monte Horebe, louvado seja Deus, o monte de Deus. Deus ele está dizendo para mim e para você, aleluia, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou. 40 dias é com a força da palavra que você vai caminhar. É com a força da palavra que você vai vencer. É com a força da palavra, aleluia, que você vai se levantar. A palavra de Deus, a palavra que é viva, que é poderosa na terra e que não volta vazia. Essa palavra, a palavra de Jesus, o nome que tem todo o poder e toda a autoridade. A Bíblia nos diz, e ali, aleluia, entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? E isso nos chama a atenção, porque a Bíblia vem dizer que Elias ele foge, ele vai parar no deserto, ele para debaixo de um pé de zimbro, ele então dorme. Aí a Bíblia diz que o anjo vem e alimenta ele. Aí ele dorme de novo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí Deus diz, levanta de novo, ele se levanta, ele caminha cerca de 40 dias e 40 noites, e então ele entra na caverna. E Deus está dizendo, te alimentei, não foi para você entrar na caverna, te sustentei no deserto, não foi para você se esconder, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é para você, aleluia, entrar na caverna. A Bíblia diz que ele sai do deserto, ele sai de debaixo do pé de zimbro, ele desperta, mas então ele entra na caverna. E Deus está dizendo para mim e para você que o alimento que ele me dá e te dá não é para você entrar na caverna, não é para você, aleluia, fazer como Elias fez. A Bíblia diz que então, aleluia, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? E aqui fica uma reflexão para minha e para sua vida. Porque a Bíblia vem dizer que Deus tinha alimentado ele no deserto. A Bíblia vem dizer que apareceu lá no deserto pão e água. E com aquele alimento,
ele caminhou 40 dias e 40 noites. E Deus está dizendo assim: você já caminhou tanto. Você já passou por tantas lutas, por tantas batalhas, por perdas, por aflições, por danos, por decepções. Mas você chegou até aqui. Eu te levantei lá no deserto, eu te dei de comer, eu te sustentei, eu enviei anjo, eu não deixei o mal te tocar. Aí eu pergunto para você, onde estava Acabe, onde estava Jezabel todo esse tempo? Glória a Jesus. Todo esse tempo que Elias estava no deserto, estava caçando Elias. Mas a Bíblia vem dizer que não alcançaram o homem de Deus. E Deus vem dizer para mim e para você: o que fazes aí? Aí aonde? Talvez parado, talvez sentado debaixo de um pé de zimbro, talvez dormindo, talvez dentro da caverna. Eu não sei o que fazes aí. A pergunta que Deus, Ele trouxe ao meu coração. Ele trouxe para minha alma também. Ele traz para você neste dia de hoje. O que fazes aí parado? O que fazes aí se escondendo? O que fazes aí no escuro? A Bíblia diz que ele entrou na caverna de noite. E Deus está dizendo, imagine, se caverna já é escuro de dia, imagine de noite. Deus está dizendo, eu não te quero aí dentro da caverna, porque eu te trouxe para a luz, para ser luz. Sai daí, porque eu quero resplandecer a minha face sobre ti. Tu dentro da caverna, louvado seja Deus, na escuridão onde não tem ninguém. Louvado seja Deus, não te esconde. Deus está dizendo, não se esconda. Elias primeiro vai para o deserto, depois ele vai para a caverna. E Deus está perguntando para mim e para você: o que fazes tu aí? Eu não te alimentei, eu não tenho te alimentado. A minha palavra não tem sido fiel para com a tua vida. Eu não tenho te sustentado, tu não tem caminhado. Louvado seja Deus. Sabe o que significa esses 40 dias e 40 noites? É aquele tempo também que o povo passou no deserto, cerca de 40 anos peregrinando. E Deus sustentando. Deus está dizendo para mim e para você que Ele tem me sustentado e te sustentado, e que nada me faltará e te faltará. Quando você estiver cansado, Ele envia pão, Ele envia água, Ele envia anjo, Ele envia resposta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele traz até uma cabeceira onde não tem cama. Meu irmão, a palavra vem dizer que tinha uma cabeceira ali. Pelo que Deus colocou pão, pelo que Deus colocou botija de água. E a Bíblia vem dizer que ele se recostou em um pé de zimbro. Porque Deus é o Deus do impossível. Porque Deus é o Deus das maravilhas. Porque Deus é o Deus que conhece a minha e a sua necessidade. E Deus está dizendo assim, aleluia, como Ele estava querendo dizer para Elias: Elias, levanta-te, come, fortalece-te na minha palavra, e eu serei contigo, porque muito grande é a sua caminhada. Você ainda tem muita coisa para fazer. A Bíblia vem dizer que depois que Deus ele manda Elias sair da caverna, a Bíblia vem dizer que então acontece várias coisas. Terremoto, ventos, e Deus não estava naquelas coisas. Mas aí vem uma brisa e a Bíblia vem dizer que Deus estava lá. Aí a Bíblia então me diz que Elias então sai da caverna e ele vai fazer aquilo que Deus o ordenou. A Bíblia diz que Deus ele manda Elias ungir um rei, louvado seja Deus. Na Síria um rei, louvado seja Deus, para o povo de Israel, e manda ungir um profeta que o sucederia, Eliseu. Muita coisa tinha Elias ainda para fazer, e Deus está dizendo: muita coisa tem você ainda para fazer, por isso levanta-te. Sai da caverna, louvado seja Deus. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para minha e para sua meditação. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Porque o que Deus tem para mim e para você é uma caminhada. Eu e você estamos em uma estrada e nós não podemos parar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a estrada que vai me levar e te levar ao céu, à salvação. Você não pode parar no deserto, você não pode parar na caverna, você está proibido de parar.
Assim como eu também estou proibida de parar, porque Deus, ele dá uma ordem, a ordem de Deus é avanço, o comando de Deus é avanço. A Bíblia vem dizer que mesmo o povo estando parado ali de frente do Mar Vermelho, a Bíblia vem dizer que Deus disse assim para Moisés: Moisés, porque clame a mim, diga ao povo que marche, marchar e se mover, é se movimentar, é caminhar e se levantar. E Deus está dizendo: marcha, medita e se alimenta da minha palavra, porque eu te fortalecerei, assim diz o Senhor para você, assim diz o Senhor para mim. Que os céus te abençoe, que Ele faça resplandecer a face dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Eu deixo a paz do Senhor, é sempre motivo de muita alegria trazer uma palavra da parte do céu para o meu e para o seu coração, porque Deus, Ele tudo pode, Ele tudo faz e Ele tudo é. Que os céus abençoe esse segundo semestre para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. A paz de Cristo.